desejo cumprimentar a Almadec com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não, ficou bom não. Paz do Senhor, Almadec. Amém. Agora, assim está melhor. Abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui pela segunda vez. E eu conversando hoje com a Débora e com o Will mais cedo, o Facebook me trouxe uma lembrança muito especial. Exatamente no dia de hoje, fazem exatos 2 anos que eu estive aqui pela primeira vez. Estou retornando aqui na Almadec mais uma vez e eu me sinto muito feliz e honrada por estar aqui mais um ano com vocês e compartilhando uma porção da palavra de Deus, daquilo que Deus tem derramado no meu coração. Eu quero aqui desde já agradecer ao Will, a Débora, toda a coordenação da Almadec pelo carinho, pela oportunidade. Muito obrigado por sempre me cederem estar aqui com vocês. E para mim é uma alegria também. Quero fazer menção aqui do pastor Carlos, ele não está aqui, mas quero fazer o meu agradecimento à vida, à pessoa dele, pessoa a qual nós temos um carinho muito grande, que tem nos abençoado, não só dentro do Ministério de Cubatão, mas também em toda a convenção, em toda a Comadesp. Ele tem nos abençoado, estendido a sua mão sobre as nossas vidas, e nós somos gratos por isso, porque nós sabemos honrar aquele que tem estendido a sua mão sobre as nossas cabeças para nos abençoar. Também aqui toda a diretoria da Almadec, a todos os obreiros que estão aqui na minha retaguarda, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Antes de começar a pregar, eu quero apresentar para você, vai estar ali ao final. Eu gostaria de trazer o meu livro, mas para a glória de Deus, nós atingimos a marca de alguns milhares de exemplares vendidos e hoje ele está esgotado, que é o nosso livro, O Poder Extraordinário da Vida Devocional. Esse livro foi o meu primeiro livro lançado em 2024 e desde lá, todos os anos, ininterruptamente, nós fazemos algumas impressões dele e ele já chegou em muitos lugares, não só no Brasil, mas também fora dele. Eu sou grato ao Senhor por tudo que ele tem feito. E ali ao final vai estar disponível para você o livro do meu esposo, o pastor Carlos Emael, Pregação Cristocêntrica, um manual bíblico, teológico e prático da pregação. Esse livro aqui, ele é um livro muito especial, lançado esse ano. Nesse livro você vai encontrar um manual onde você vai aprender tudo acerca de pregação, da história da pregação, a teologia da pregação. E aqui também nesse livro, ele vai apresentar para você o passo a passo de como montar um sermão para você que prega, para você que deseja pregar, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Esse livro aqui vai te ajudar. E como eu sempre digo, teoria sem prática não presta para nada. Ao final desse livro, que eu considero uma parte muito bacana, muito especial e uma das melhores partes do livro, é onde você vai poder colocar em prática tudo aquilo que a teoria te ensinou e você vai montar um sermão. E eu tenho certeza que se você colocar em prática, no próximo culto da Almadec, você vai estar pregando. Amém? Ih, estão sem fé. Tá tudo sem fé esse povo aqui hoje. Tá, o negócio tá feio, não tão. Amém? Amém! Vamos fazer de conta que esse foi o primeiro amém, o outro foi só ensaio deles. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos à palavra de Deus? 2 Crônicas, capítulo de número 34, a partir do verso de número 1. E nós vamos ler até o versículo de número 13, e depois nós vamos ler os versículos 14 e 15, que diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Agora pula lá para o versículo 14 e 15, que diz assim: E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Amém? Amém. Eu quero pedir para meus amigos músicos, se eles puderem me ajudar, me acompanhar
os nossos tangedores, eu vou ficar grata. Eu tenho uma palavra de Deus queimando no meu coração e eu desejo compartilhar com você a partir desse momento. Eu sei que a história de Josias, ela é uma história um tanto quanto conhecida. Josias, ele é um personagem cuja história começa em um cenário completamente contrário àquilo que a história nos mostrou que Deus fez através dele. A história desse jovem, ela é marcada por 2 reinados, o reinado do seu avô e o reinado do seu pai. O seu avô era Manassés, que reinou 55 anos em Jerusalém, e ele foi um dos reis mais ímpios de Judá. Ele foi considerado um dos piores reis de Judá, que levou o povo a uma extrema idolatria e afastamento de Deus. Ele mergulhou toda a nação em uma idolatria e afastamento de Deus. Após a morte do seu avô Manassés, vai o seu filho Amon reinar. O filho de Manassés, Amon, vai reinar por cerca de 2 anos no lugar do seu pai. E a Bíblia diz que ele seguiu o mesmo caminho de Manassés. Ele seguiu durante todos os anos do seu reinado, que foram apenas 2, ele seguiu o mesmo caminho de pecado e de transgressão. Ou seja, foram 2 reinados, 57 anos, quase 6 décadas de história e uma geração marcada por uma corrupção. 57 anos, 2 reinados, quase 6 décadas de história e uma geração marcada pela corrupção do pecado. E é exatamente nesse cenário que Josias vai aparecer. Então perceba que Josias não aparece na história com uma geração maravilhosa, com uma história maravilhosa, mas Josias aparece nesse tempo de caos. Deus não esperou surgir uma geração perfeita para levantar Josias. Deus não esperou uma geração perfeita a nascer para Deus usar Josias. Não. Deus usou Josias, levantou Josias no meio do caos. A corrupção do altar do Senhor naquela época havia sido extrema. A corrupção do altar do Senhor, do altar em Judá, começou com apenas um homem, mas Deus também precisou de apenas um homem para restaurar o seu altar em Judá. Deus, eu vou repetir isso aqui, apenas um homem corrompeu o altar do Senhor, mas Deus também precisou de apenas um para restaurar o seu altar, porque Deus nunca precisou de muito, Deus só precisou e sempre precisará de alguém disposto, e eu tenho uma palavra de Deus queimando no meu coração, porque enquanto nessa tarde eu estudava e buscava a Deus na palavra, meu amigo, e Deus falava ao meu coração: Cassandra, naquele tempo o altar foi destruído por apenas um homem, mas eu também precisei de apenas um para restaurar. Sabe por quê? Porque tudo que se levanta em oposição a Deus não prevalece. Vou repetir: tudo aquilo e todos aqueles que se levantam em oposição a Deus não vai prevalecer. Ai, meu Deus do céu, eu vou repetir isso aqui mais uma vez, porque Jesus está falando com alguém aqui. Tudo que se levanta em oposição a Deus, a sua obra, e contra aquele que Deus levanta, não irá prevalecer. Meu amigo Will, abre a sua mão que eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Você sabe, meu amigo, que eu não preciso bajular ninguém para chegar a lugar nenhum. Eu nunca bajulei pastor, nunca bajulei liderança, mas eu tenho uma palavra de Deus que queimou essa tarde ao meu coração. E assim te diz o Senhor, meu amigo: todo aquele que se levantar contra a obra de Deus em oposição não vai prevalecer, porque aquele que se levanta contra Deus, Deus faz questão de exterminar. Ou Deus tira ou Deus mata. Eu vim aqui para dizer para alguém nessa noite: recebe se quiser, porque eu não vim suprir as tuas expectativas, eu vim ser profetisa do eterno nessa noite. Todos aqueles e tudo que se levantar em oposição a Deus e ao seu reino não vai prevalecer. Não vai prevalecer.
Eu não vou pedir para você fazer isso daí 1 milhão de vezes no culto, mas se você puder, olha para esse jovem, para essa moça bonita que está do seu lado, fala para ela: não vai prevalecer. Não, fala com mais autoridade, levanta esse dedo de profeta, olha com cara de autoridade para ela, para ele, e fala: não vai prevalecer. Deixa levantar calúnia, deixa levantar mentira, deixa falar mal, deixa entrar em grupinho de WhatsApp, deixa falar mal de pastor, deixa falar mal da igreja, deixa falar mal da liderança, mas espera aí, deixa também, que daqui a pouco ele se levanta do trono, e ele destrói, ele é uma calabachara. Não prevalece. Passa o reinado de Manassés, passa o reinado de Amon, filho de Manassés, e a Bíblia diz que Amon segue o mesmo caminho do seu pai, corrupto, idólatra, o mesmo caminho. E Amon é pai de Josias. E quando Amon morre, a Bíblia diz que o povo faz de Josias rei com apenas 8 anos de idade, uma criança. Mas porque naquela época era assim que aconteciam as coisas. Era o avô, era rei, aí o filho dele se tornava rei, e aí depois vinha o filho e se tornava rei também. Só que quando Amon morre, Josias tem apenas 8 anos. E o povo levou ele ao reinado sendo ainda uma criança. Mas aí o texto segue e a Bíblia diz que aos 16 anos, sendo ainda um adolescente, Josias começou a buscar a Deus. 2 Crônicas 34:3. A Bíblia diz que ele, sendo ainda moço, 16 anos, sendo ainda um adolescente, ele começou a buscar a Deus. Então, perceba que o histórico, a linhagem familiar de Josias, ela era uma linhagem de reis ímpios, de reis que não temeram a Deus enquanto estavam no reinado, enquanto estavam no trono. Se Josias fosse olhar para sua família, para sua descendência, a gente vai ver que Josias não tem uma referência familiar para o seu reinado, porque já que o povo impôs a ele o reinado com 8 anos, ele não tinha o que fazer, não tinha escolha. Ele tinha talvez então que se referendar em alguém, ele tinha que buscar uma referência, e talvez dentro da sua família ele fosse buscar isso, já que o seu avô e o seu pai foram reis. Ou seja, automaticamente a primeira escolha nossa em quem nos referenciar, a gente vai olhar para quem? Para a nossa família. Como é meu pai? Como é minha mãe? Como é o ciclo? Como que é a minha volta familiar? Essa é a primeira opção da gente. É a gente olhar para a nossa família e ter em quem ter uma referência. Mas quando Josias, acredito eu, olha para toda a sua descendência e para a sua linhagem familiar, ele olha para o seu avô Manassés e ele diz: foi corrupto, foi um dos piores reis de Judá. Como que eu vou me espelhar nele se eu quiser fazer alguma coisa de bom? Então eu vou olhar para o meu pai. Mas o meu pai também seguiu o mesmo caminho do meu avô. Ele foi corrupto, ele foi ruim. Então veja que Josias não tem uma referência na sua família em quem ele olha e diga: eu vou ser um rei segundo o coração de Deus, igual ao meu avô, igual ao meu pai. Ele não tem isso, ele não tem essa referência. Então veja que tudo indicava que Josias seria mais um rei corrompido. Se a gente olhar pelo histórico familiar de Josias, todo mundo indicava, tudo indicava que Josias seria mais um na sua linhagem familiar, mais um rei corrompido e que não temeria a Deus. Ele não tinha essa referência para ser um rei que agradasse o coração de Deus. Mas Josias nos mostra e nos ensina até os dias de hoje. Ele nos ensina que com Deus é possível escrever e construir uma nova história. Josias não tinha referência.
E todo mundo dizia que ele seria igual à sua linhagem. Mas Josias nos mostra que em Deus é possível construir uma nova história e que nós não precisamos mais ser escravos do nosso passado. Nós não precisamos ser escravos do passado. Por quê? Porque em Deus é possível ter uma nova história. Em Deus é possível escrever a nossa história. Sabe por quê? Porque quem escreve a nossa história não somos nós mesmos pegando uma canetinha e traçando a meta no final do ano quando vai virar para janeiro. Não, 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 não. Quem escreve a tua história é o teu Deus. É claro que vai da sua decisão de servir a Deus ou não. E se você obedecer a Deus, porque você pode ter chamado, você pode ser um excelente servo de Deus, mas se você não for obediente, a chamada de Deus, ela não exclui a obediência à sua palavra e à sua lei. Mas eu vim aqui para te dizer que em Deus é possível escrever uma nova história, porque se você for obediente a Ele, se você aceitar os seus mandamentos, se você se submeter ao seu senhorio, eu vim aqui para te dizer que Deus vai escrever uma nova história na sua vida, na sua família. Eu vim aqui para te dizer que você vai construir família sim. O diabo está rodeando a nossa geração e dizendo que família hoje em dia não dá em nada, mas eu vim aqui para te dizer que Deus vai te dar uma família e a tua história vai ser diferente. Veja que o ambiente em que Josias cresce pode responder algumas coisas sobre ele, pode explicar muitas coisas sobre ele, mas não vai determinar o futuro que Deus já disse ao respeito dele. Eu vou repetir isso aqui para você entender e guardar na tábua do teu coração. O ambiente que você cresceu, aonde você cresceu, pode explicar muitas coisas sobre você, pode falar muito sobre você, mas não é capaz de determinar o lugar que você vai chegar em Deus e no seu propósito. O lugar aonde você cresceu, o ambiente que você cresceu, pode não ter sido tão legal, mas ele não vai determinar o que Deus vai fazer. E aquilo que Deus já determinou na eternidade que faria, aquilo que Deus vai fazer através de você, ambiente nenhum vai roubar e te moldar. Aquilo que Deus vai fazer através da Omadec, meu amigo Will, Deus vai fazer coisas maravilhosas, mas aquilo que Deus vai fazer através da Omadec, não existe ambiente hostil nenhum que possa impedir aquilo que Deus já determinou que vai fazer. Não tem seta, não tem corrente, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno que se levante, não tem Exu caveira, não tem capa preta, não tem nada, não tem demônio que se levante na terra que se possa prevalecer contra a igreja que está de pé. E eu vim aqui para dizer para Satanás: a Omadec está de pé, e nós repreendemos em nome de Jesus toda a cadeia, toda a barreira agora caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... A sua história não precisa ser igual a dos seus pais. A sua história não precisa ser igual a de ninguém. Não vai ser, a sua história não vai ser igual a de ninguém, porque Deus está dizendo para alguém aqui essa noite que é em você que alguns ciclos vão terminar. É em você, alguns ciclos vão acabar. É em você. Ei, meu Deus do céu, eu não sei para quem que é isso aqui, mas eu estou sentindo graça, eu vou liberar sobre alguém. É em você, vai acabar em você. Chega desse negócio, vai acabar em você, vai acabar em você. A sua história não vai ser igual. Satanás está dizendo: você vai ser igual aquele cara, vai ser bêbado, vai ser drogado, vai ser macumbeira, vai ser um monte de coisa. Mas Deus me traz de um pouquinho de longe para te dizer: não vai ser, não vai ser, porque quem escreve a tua história sou eu. Os teus dias estão nas minhas mãos, a tua história está nas minhas mãos. O casamento dos seus pais acabaram, eu vim aqui para te dizer que o teu não vai acabar. O teu não vai acabar, porque Deus vai te sustentar.
Irmã Cassandra, eu sou jovem, ainda não estou casada, fica tranquila. Deus vai te dar casamento, vai te dar família e não vai acabar em divórcio. Na tua família tem um monte de histórico de divórcio, mas eu vim aqui para ser profetisa do eterno e dizer que o teu não vai acabar. Essa história vai acabar em você. Deus vai te dar um marido legal, vai te dar um marido provedor, menina. Você está preocupada porque Deus vai te dar. Deus vai te dar, Deus vai te dar casamento, Deus vai te dar filho, Deus vai te dar tua casa, Deus vai te dar tua faculdade. Irmã Cassandra, mas lá em casa todo mundo é meio analfabeto. Lá em casa, irmã Cassandra, minha mãe não sabe ler direito. Lá em casa o meu pai não terminou nem a 5ª série. Mas eu vim aqui para te dizer, se prepara que Deus vai te dar o diploma. Se prepara que Deus vai te dar. Irmã Cassandra, mas você não sabe, já terminei o ensino médio, não tenho boleto para pagar a faculdade. Deus me trouxe aqui para te dizer, faz o vestibular. Ai, eu tô sentindo graça aqui, eu não sei pra quem que é. Pode fazer o vestibular, não tem, é medicina, pode fazer. É medicina, pode fazer. É direito, pode fazer, porque Deus vai pagar o boleto da tua faculdade. Ai, eu tô sentindo graça nisso aqui. Leva pra casa se tu quiser. Eu não vim suprir tuas expectativas, eu vim ser boca de Deus pra uma deck. Faz que Deus te sustenta. Faz que Deus te sustenta. Irmã Cassandra, até fiz o vestibular, passei, deu certo, mas não tenho dinheiro. Eu vim aqui para te dizer, pode fazer. Pode ir lá, pode terminar essa inscrição que Deus está dizendo, vou suprir. Todos os meses o teu boleto vai estar pago. Lá em casa, irmã Cassandra, não tem ninguém formado na faculdade, não tem problema, tu vai ser a primeira. Tu vai ser o primeiro. Irmã Cassandra, recebi uma promessa de que eu vou ser obreira, de que vou ser pregadora, mas lá em casa não tem esse negócio. Ei, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o poder de Deus, minha filha, se tu conheceras o poder de Deus, meu filho, não precisa na tua casa ter pastor, não precisa na tua casa ter linhagem de nada. Se Deus quiser se levantar na terra e começar a usar os improváveis, Ele faz, porque Ele não precisa de autoridade de ninguém. Ele é a própria autoridade, Ele é o próprio poder, e Ele usa quem quer, fala como quer, usa como quer, da maneira que quer, no tempo que quer. Você vai ser o primeiro. Você vai ser a primeira. Fala aí pra essa menina aí, fala aí pra ela, fala, você vai ser a primeira. Você vai ser a primeira. Você vai ser a primeira. Você vai ser o primeiro. Irmã Cassandra, sabe, eu gosto de escrever, mas lá em casa o negócio é meio complicado e ninguém gosta de ler. E eu sinto que eu quero escrever um livro. Eu vim aqui para te dizer, pode escrever, porque Deus vai financiar teu livro também, meu filho. Pode escrever, lá na tua casa não tem, tu vai ser a primeira escritora e tu vai lançar o teu livro. Fique tranquilo, porque Deus vai te dar. Quando seu irmã Cassandra, não tenho, mas Deus vai te dar. Deus vai te dar. Josias foi o primeiro da sua casa. Josias foi o primeiro da sua casa. Preste atenção no que eu vou falar agora. Josias foi o primeiro da sua casa, porque, como eu disse, a sua linhagem não tinha ninguém em quem se espelhar, não tinha ninguém em quem ter uma referência. E talvez existam pessoas aqui. Eu queria, nesse momento, de uma forma com muito temor, eu queria que você entrasse na guerra novamente comigo aqui, porque o que eu vou dizer aqui, o Senhor me disse na tarde hoje no quarto. Eu disse, Deus, se o Senhor quiser mesmo que eu fale isso lá, o Senhor vai me fazer lembrar. E eu esqueci disso. Eu falei, eu não vou ficar lembrando disso aqui, eu não vou ficar enfiando isso na minha cabeça, mas o Senhor vai me lembrar enquanto eu prego. Então eu queria pedir para você que você me cobrisse de oração agora. Queria que você entrasse numa batalha espiritual comigo aqui, me cobrisse de oração. Se você é espiritual, eu quero pedir, se você tem uma mão aí santa, sem ira, sem contenda, levanta a sua mão aí.
Levanta sua mão aí de uma forma... Não levanta a mão xoxa e capenga não. Se for para levantar xoxa e capenga, não levanta não. Deixa essa mão abaixada. Mas levanta com autoridade. Veja o que eu anotei aqui, que é para mim não esquecer dos detalhes. Josias, ele não foi uma obra do acaso. Josias foi um projeto de Deus. Josias, a vida de Josias foi profetizada cerca de 300 anos antes do seu nascimento. Pulemos para 1 Reis, capítulo de número 13. Durante o reinado do rei Jeroboão, um homem de Deus profetiza que um descendente da casa de Davi, chamado Josias, destruiria o altar em Betel, que também estava corrompido. E aproximadamente no ano 931 a.C., Jeroboão estabelece o altar em Betel e recebe a profecia sobre Josias. E entre o ano 622 a.C., Josias realiza sua grande reforma, destruindo o altar em Betel, cumprindo a profecia que havia sido dita acerca da sua vida. Eu vim aqui para dizer para alguém que eu não sei o nome, não sei teu endereço, não sei onde tu mora. Melhora essa intercessão aí, pelo amor de Deus, que a opressão do inferno tá grande. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você não é obra do acaso. Teve gente aqui que nasceu de relacionamento indesejado. Não sei quem é, não te conheço, mas teve gente aqui que nasceu de relacionamento indesejado e sempre disse a vida inteira: você é uma obra do acaso, você não foi projetado, você não foi desejado. Mas eu vim aqui para ser boca de Deus na terra e colocar por terra essa palavra hoje. Você não foi obra do acaso e nem desejado. Você foi obra de Deus. Você foi projeto de Deus. Você foi projeto de Deus. Você foi projeto de Deus. Olha a palavra do diabo caindo por terra agora. Olha a palavra do diabo caindo por terra agora. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Aumenta esse glória, meu irmão. Aumenta esse glória, aumenta esse aleluia. Aumenta isso aí. Você não foi obra do acaso. Você é obra de Deus. Você é obra de Deus. Você... Tu é obra de Deus, tu é obra de Deus, tu é obra de Deus. Você não é obra do acaso. Você é obra de Deus, você é obra de Deus. Josias não foi obra do acaso, ele foi obra de Deus. E quando Josias completa os seus 16 anos, Josias decide buscar a Deus. E quando alguém decide buscar a Deus, Deus começa a mudar as escolhas de alguém que começa a buscá-lo em verdade. Josias decidiu buscar a Deus e as suas escolhas também mudaram. Ele destruiu todos os altares idólatras. Ele destruiu os falsos deuses e tudo aquilo que afastava o povo de Deus. E isso tudo foi a consequência de buscar a Deus. E quem busca a Deus de verdade não resistirá às mudanças provocadas por Ele mesmo. Vou repetir isso aqui. Quem decide buscar a Deus de verdade não resistirá às mudanças provocadas por Ele mesmo. Porque tem uma parcela de gente por aí dizendo que gosta de encher a boca, que diz que busca a Deus e que ama a Deus. Mas no final, a mentira não sai da boca. Diz que busca a Deus de verdade, mas no final, a mentira não sai da boca. O caráter não muda. Me desculpa se eu frustrei as tuas expectativas para essa noite, se é que você teve alguma. Mas eu não vi sobre elas. Eu vim aqui para dizer a verdade. Tem uma parcela de gente que adora encher a boca para dizer que busca a Deus, mas a mentira não sai dos lábios. Vou falar do jeito que Jesus está mandando.
diz que busca Deus, mas não toma vergonha na cara. Sabe que aquele grupinho é um grupinho contaminado. Eu vou falar do jeito que Jesus está mandando. Sai desse grupinho de WhatsApp aí. Sai dessa panelinha aí. Ou tu acha que Deus não vê as mensagens do WhatsApp? Sai desse grupinho contaminoso aí. Desse grupinho pecaminoso. Sai daí. Tá falando mal de liderança, tá falando mal do fulano, do Beltrano. Vem pro culto da Umadec depois que o culto acaba. Tu viu que uma pregadora não foi tão legal? Tu viu que uma cantora não cantou tão legal? Tu viu como gritaram lá naquele culto? Sai desse negócio. Deus está dizendo, começa a me buscar de verdade para tu ver o que vai mudar na tua vida. Começa a me buscar de verdade. Para com esse negócio, sai disso daí. Isso daí vai te levar para um beco tão fundo e tão escuro. Sai desse negócio, sai desse negócio, desfaz essa panela, desfaz essa panela. Eu já disse aqui, tudo aquilo que se levantar em oposição a Deus e aquele a quem Deus se levanta, não vai prevalecer. Deus vai te envergonhar. Deus vai te envergonhar. Cassandra, de onde que você leu que Deus envergonha alguém? Vai ler tua Bíblia melhor. Deus vai te envergonhar. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Sai desse negócio. Sai desse negócio. Josias, a gente aprende que quando nós buscamos a Deus de verdade, as minhas escolhas mudam, o meu caráter muda, a minha vida muda. Mas eu vim aqui para te dizer que a glória de Deus vai te pegar. A glória de Deus vai te envergonhar. Tu vai se sentir um miserável, porque é assim que a gente devia se sentir todos os dias. A glória de Deus vai te pegar, a presença de Deus vai te pegar, a presença de Deus vai te pegar. Josias mudou todas as suas escolhas, as suas atitudes, depois que começou a buscar a Deus de verdade. Talvez ele ficou irreconhecível depois que ele passou a buscar a Deus. E eu vim aqui para te dizer que você vai ficar irreconhecível, e não só irreconhecível, irreconhecível e cheio, irreconhecível e cheio, irreconhecível e cheio, porque Deus nunca precisou de alguém perfeito e com um passado maravilhoso para usar essa pessoa. Não, não, não. Deus usa os improváveis mesmo. Deus usa os antigos mentirosos, fornicadores, prostitutos. Deus entra nos becos, Deus entra nas vielas, Deus entra onde só tem drogado, Deus entra em qualquer lugar. Eu vim aqui para te dizer, tu vai ficar irreconhecível e cheio, irreconhecível e cheio, irreconhecível e cheio. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: você não precisa ser reconhecido, você não precisa de reconhecimento, você precisa é de unção. Você não precisa ter pai de linhagem nenhuma, você precisa só de uma palavra liberada pela boca de Deus, e Deus vai começar a usar os improváveis na terra, porque Deus não precisa de ninguém perfeito, Deus precisa de alguém disponível. Tu vai ficar irreconhecível e cheio, 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 irreconhecível e cheio. Deus não precisa dos conhecidos, Deus precisa dos disponíveis. Dos disponíveis. Tem alguém na Umadec disponível aqui? Tem alguém aqui disponível para o Senhor? Porque o que Ele vai fazer é maravilhoso. É maravilhoso. É anônimo, mas tem unção. É anônimo, mas tem graça. É anônimo, mas carrega a presença de Deus. Eu vou dizer de novo: irreconhecível e cheio. É anônimo, mas tem graça. É anônimo, mas tem unção. É anônimo, mas carrega a presença. Porque Deus não precisa dos famosos, Deus precisa dos dependentes, Deus precisa dos disponíveis. Eu vim aqui para te dizer algo, Umadec: Deus vai deixar vocês irreconhecíveis e mais cheios, irreconhecíveis e mais cheios, porque cheios vocês já são, mas Deus vai deixar vocês irreconhecíveis e cheios. Eles eram assim, mas Deus melhorou a Umadec, e a Umadec está mais cheia do que nunca. A Umadec está mais cheia do que nunca, porque alguém liberou uma palavra dizendo que a Umadec ia acabar e que era fogo de palha. Mas eu vim aqui
brasas que vai começar a pegar fogo. Deixa as brasas no meio, deixa tudo no meio e vai começar a pegar fogo. Vai começar a pegar. E eu encerro. Eu nem sei do meu horário, nem sei se meu horário já estourou. Mas eu encerro. Achamos o livro. Achamos o livro. Maria, tu pode me dar um sinal quando a verba me acabar, tá? Pelo amor de Deus. Will, me dá um sinal aí. Vou terminar em 5 minutos. Achamos o livro. Depois de purificar Judá e Jerusalém, Josias vai começar a reconstruir o templo que estava em ruínas. E ele repara tudo aquilo que era visto, que era visível aos olhos. E ele repara tudo isso. E aí quando eles vão reparar o templo, eles encontram o livro, que estava onde? Dentro da casa de Deus. O livro foi perdido dentro da casa de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: o livro de Deus está aberto aqui essa noite. O livro de Deus está aberto aqui essa noite. E quando uma geração decide abrir o livro, a verdade ela é exposta. Quando uma geração decide abrir o livro, a verdade ela é exposta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando uma geração abre o livro, a verdade começa a ser exposta. E tudo que é de ruim vai saindo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Eu vou liberar, isso aqui é profético. Abre o livro aí. Abre esse livro. Abre esse livro. Para de negociar com o pecado. Abre o livro. Abre o livro. Abre o livro. Porque Deus vai começar a expor as verdades dele. Abre o livro. Não negocia com o pecado. Abre o livro. Abre o livro. A gente não precisa. Aqui é a Assembleia de Deus, meus amigos. A gente não precisa de palavra de coach. A gente não precisa de palavra de autoajuda. A gente precisa de palavra de Deus sendo pregada. Aqui não tem palavra de coach, apesar de que eles podem fazer muito bem para nossa própria disciplina, mas a crente não precisa de palavra de autoajuda e não precisa de coach. Crente precisa de palavra de Deus, do livro aberto e a verdade sendo exposta. Para de contar a história da carochinha e abre o livro e prega a verdade. Não conta a história, abre o livro. Para de negociar com o pecado, abre o livro e deixa a verdade te limpar, deixa a verdade te libertar, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abre o livro, não negocia, abre o livro. Quem trouxe o livro aí, pega na mão, pega na mão, pega na mão esse livro aí. Pega na mão o livro aí, pega na mão. Fala aí agora para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela, abre o livro. Abre o livro. Fala, tu não precisa de autoajuda. Tu precisa do livro aberto, Kaique. Will, a gente não precisa de palavra de autoajuda. A gente precisa do livro aberto. É o livro aberto. É livro aberto e evangelho na veia. É livro aberto e evangelho confrontando o teu pecado. É livro aberto, vai ficando de pé. Vai ficando de pé e levanta essa espada aí em nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé com o livro na mão. Fica de pé com a espada na mão. Fica com esse livro na mão aí. Meu Deus, eu tô sentindo graça aqui. É só a palavra de Deus que tem poder para liberar decretos. É a palavra de Deus que tem poder para mudar destinos. É a palavra de Deus que libera decretos sobre a tua vida. É a palavra de Deus que transforma. É o livro aberto que te confronta, confronta teus pecados. Você vai achar uma coisinha e outra aqui que você não vai gostar, mas eu vim aqui para te dizer, abre o livro e deixa a palavra te moldar. A gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de mais nada. A gente precisa do livro aberto. A gente precisa do livro aberto e deixando o poder da palavra
para transformar, é a palavra que transforma, é a palavra que molda, é a palavra que liberta, é a palavra, é a palavra. É a palavra. Substituíram o livro pelos gritos. Tu já viu que eu sou pentecostal? Até a minha última célula e o último fio do meu cabelo. Se Jesus me tomar nesse culto, eu marcho com um varão na terra até amanhã e as pernas não ficam nem bamba. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa. Trocaram o livro pela bagunça. Trocaram o livro pela histeria. Trocaram o livro pelo diz que me diz, que palavra de efeito, meu amigo. Mas a gente não precisa de palavra de efeito. A gente precisa do livro aberto, lido, explicado, aplicado e deixando a palavra de Deus fazer efeito na vida do povo. Eu vim aqui para te dizer, Deus vai te dar discernimento, mas abre esse livro. Nós precisamos de poder, e o poder é a palavra de Deus, porque para alguns é loucura, mas a mensagem da cruz para nós que cremos, ela é o poder de Deus, ela é o poder de Deus. E se Ele quiser batizar pelo poder da sua palavra, Ele batiza, porque todas as coisas Ele criou apenas pelo poder da sua palavra. Ele disse haja e houve, ninguém ouve antes dele. Ele disse haja luz e houve luz. Ele disse e tudo se fez. Livro aberto e palavra no coração. Eu vou orar com vocês agora. Coloca assim, ó, no coração. Coloca aqui, ó. Aramando rabacalabashuria. Erementre hesse arabacalabasharabagai. Aramando robia canto romandagabashuria. Erementre come energia rabacalabashai. Aramando come entre hessia. Ora brasergia. Comando rovassia. Elemando come energia rabacalabashai. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te encher pelo poder da sua palavra. Eu vou orar com vocês agora. Feche os seus olhos aí, entra nessa guerra comigo. Entra nessa guerra comigo aí. Vem meus amigos adoradores, vem meus amigos tangedores, pode vir comigo. Deixa Jesus usar vocês aí. 2 Reis 3, a Bíblia diz que quando Eliseu chamou um tangedor, ele tocou e o poder de Deus encheu aqueles que estavam lá. Deixa Deus usar vocês aí nessa bateria, nesse teclado, nos outros instrumentos. Vai dando lugar para Jesus aí, vai mudando o ambiente. Não vamos trocar, a palavra já foi exposta. Deixa Jesus trabalhar no nosso meio aqui hoje. A palavra de Deus vai liberar decretos sobre a sua vida, sobre a sua história. Deus vai fazer você abrir o livro, a tua história vai ser diferente. Você não vai ser igual a ninguém, a tua história vai ser diferente. Você vai ser diferente, você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro na sua casa. Você vai ser o primeiro, porque você não é obra do acaso. Você é obra de Deus. Você é obra de Deus, Senhor nosso Deus e Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, sobre essas vidas que estão aqui e pelo poder da tua palavra, Senhor, nós não precisamos de outro método, Senhor, porque nós não cremos em rosa ungida, água ungida, pano ungido. Nós não cremos, Senhor, nessas coisas. Nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos, Senhor, na palavra que sai da tua boca e na tua palavra, Senhor, que está escrita e que o Senhor nos deixou. Eu quero te dizer, Senhor, nesta noite, eu quero te dizer que nós te amamos e nós amamos a tua palavra. E eu quero pedir, Senhor, meu Deus, nos limpa, nos guarda pelo poder da tua palavra nessa noite. E eu te peço, Senhor, vai gerando, Senhor, amor pela tua palavra. Nos ajude a abrir o livro, Senhor. Nos ajude a abrir o livro, porque é a tua palavra, Senhor, que nos limpa, que nos molda. É a tua palavra, Senhor Jesus, que nos dá sustento e que nos dá direção. Senhor, é a tua palavra, Jesus. É a tua palavra.
É pelo poder da tua palavra. É pelo poder da tua palavra. É pelo poder da palavra de Deus. É pelo poder da palavra de Deus. Isso aqui não é conjunto de livros. Isso aqui é palavra de Deus na terra. Isso aqui é palavra de Deus na terra. Tem gente querendo mexer nisso aqui, mas não vão mexer nem vírgula, nem ponto, nem letra. Isso aqui é palavra de Deus. Meu coração, dos manjares eu abro mão. Os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados